Bom, gente, vamos continuar a examinar, o assunto da aula anterior, onde vínhamos conversando sobre contribuintes, especificamente segurados. Em seguida, estaremos examinando as disposições da Lei 8.212 sobre empresas, equiparados à empresa, empregadores domésticos, que também são contribuintes. Nessa aula, nós já vimos que os segurados, eles são contribuintes. Ao mesmo tempo que eles são beneficiários, eles são contribuintes da Seguridade Social. Sabemos que segurados são pessoas físicas que exercem atividade remunerada ou que querem contribuir para a Previdência Social. Quando são aqueles indivíduos que exercem atividade remunerada, eles se filiam obrigatoriamente à Previdência, são, portanto, segurados obrigatórios, divididos aí nessas categorias que nós já conhecemos. Nós vamos examinar aqui os parágrafos do artigo 12. O artigo 12 trata de segurados e os seus parágrafos, tratam de particularidades acerca desses segurados. O primeiro parágrafo nós já tivemos a oportunidade de examinar na aula do segurado especial, porque é esse parágrafo primeiro aí que nos diz o que é o regime de economia familiar. O segurado especial, ele é um produtor rural, ele é um seringueiro, ele é um pescador artesanal, Então, é um produtor rural que exerce atividade individualmente ou em regime de economia familiar. E o regime de economia familiar é aquele, em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados, mas permanentes. Pode usar empregados desde que obedecido aquele limite de 120 diárias por ano. Muito bem. Parágrafo 2º nos diz que quando uma pessoa exerce mais de uma atividade ao mesmo tempo, exerce atividades concomitantes, certo? Atividades essas sujeitas ao regime geral de previdência, ele é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. E esse aqui é um clássico de prova, sempre aparece, sempre. Então, a pessoa exerce a atividade A pela manhã, atividade B na parte da tarde, ele se filia em relação às duas atividades. Exemplo, ele é motorista de táxi de manhã e de tarde ele trabalha como vendedor para uma empresa. Então, ele é contribuinte individual enquanto motorista de táxi, proprietário, coproprietário ou promitente comprador do veículo, e ele trabalha como vendedor de uma empresa, portanto, segurado e empregado. Ele se filia em relação às duas atividades. Vamos ao parágrafo 3º revogado. Parágrafo 4º nos diz que o indivíduo, quando se aposenta pelo regime geral e ele continua a exercer atividade laboral remunerada, ou ele volta a exercer atividade depois que se aposentou, ele é segurado obrigatório em relação a essa atividade e deve contribuir relativamente à remuneração recebida por conta dessa atividade remunerada. Então, assim, sobre a aposentadoria, não há contribuição. A própria Constituição, ela proíbe a exigência de contribuição sobre o valor das aposentadorias e das pensões pagas pelo regime geral. Então, aqui não se trata de contribuição sobre a aposentadoria. Aqui se trata daquele aposentado que voltou a trabalhar ou que mesmo aposentado entendeu de continuar a trabalhar de forma remunerada, ele então vai ter que contribuir sobre a remuneração dele porque ele é um segurado obrigatório. E ele vai se aposentar de novo? Não, no regime geral a aposentadoria não tem plural. Então, por que se exige essa contribuição do aposentado, quando ele volta a trabalhar e receber remuneração? Porque o exercício de atividade remunerada, ele é um fato gerador de contribuição e também vocês têm que lembrar que existe no regime geral a lógica da solidariedade social, é o grande princípio, em que se funda a proteção social, então ele vai contribuir para a Previdência Social para poder pagar benefícios para os outros que implementem as condições. Vamos lá. Dirigente sindical, A gente sabe que gestores remunerados de empresa, eles são contribuintes individuais, mas o dirigente sindical, quando,
ele vai ser, né, representante dos seus pares no sindicato da sua categoria. Esse dirigente sindical mantém o mesmo enquadramento anterior à sua investidura enquanto dirigente. Se ele era empregado, vai para o Sindicato dos Empregados, continua enquadrado na categoria de segurado empregado. Se ele era um trabalhador avulso, vai ser dirigente sindical, continua segurado na condição de avulso. É um empregado doméstico, foi eleito para o Sindicato dos Empregados Domésticos enquanto dirigente do seu sindicato, ele continua enquadrado na categoria de empregado doméstico. O segurado especial foi ser o presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, continua como segurado especial. Vamos lá. Bom, aqui se tem uma referência à linha G do inciso 1 do caput. Essa linha G, vocês voltem aí na Lei 8.212, que vocês devem estar com ela na mão nesse momento, e vocês vão descobrir que essa linha é a que trata do servidor exclusivamente comissionado. Ora, um ministro de Estado, um secretário estadual, distrital ou municipal, é cargo comissionado de primeiro escalão do governo, tá? Então, eles são comissionados. Resta saber se eles são exclusivamente comissionados, porque assim eles vão ser enquadrados como segurados na categoria de empregados. Agora, se é um servidor efetivo que foi conduzido à condição de ministro de Estado, servidor efetivo já amparado por regime próprio, então ele não é um exclusivamente comissionado, ele já era servidor antes e apenas agora passa também a ocupar um cargo comissionado. Aí ele mantém o vínculo com o regime próprio. Então, quando nós temos 3 ministros de Estado, nós podemos chegar para ele e dizer: ministro, fale para mim do seu passado. Quem era o senhor antes de ser ministro? Aí um diz assim: eu sou servidor público federal, ocupante de cargo efetivo. Então, nós sabemos que quem é servidor efetivo na esfera federal tem proteção de regime próprio. Essa proteção vai acompanhar esse indivíduo enquanto ele estiver no cargo comissionado de ministro de Estado. Aí o outro ministro: e o senhor quem é, ministro? O que o senhor fazia antes de ser ministro? Eu sou um empresário. Então antes ele era segurado do regime geral, veio para o serviço público para ocupar exclusivamente cargo comissionado, ele não é dos quadros efetivos do serviço público. Então, esse ministro vai ser segurado da Previdência Social na categoria de empregado, porque ele é exclusivamente comissionado, tá? Aí o outro ministro, vamos dizer que ele fosse empregado de um banco, aí ele era do regime geral, portanto não era servidor amparado por regime próprio, passou a ser ministro, consequência, enquanto ministro ele é exclusivamente comissionado, ele é segurado na categoria de empregado. É o que ele diz aqui. Aplica-se tudo que diz respeito ao servidor exclusivamente comissionado, ao ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estado, Distrito Federal e município, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Então, não é servidor público efetivo, nem da administração direta, nem de autarquia, nem de fundação pública, não é um servidor efetivo amparado por regime próprio, enquanto ministro ou secretário de Estado, ele vai ser amparado pelo regime geral e a sua categoria será de segurado empregado. Vamos lá. Bom, nós sabemos que na família do segurado especial, não apenas o marido é segurado especial, também ele, a esposa, a companheira e filhos e equiparados com 16 anos ou mais serão considerados segurados especiais, desde que tenham participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. É o que nos diz o parágrafo 7º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os equiparados, que são o tutelado e o enteado, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O parágrafo 8º é aquele que nos diz que o segurado especial, o grupo familiar do segurado especial, pode utilizar mão de obra, desde que não sejam empregados permanentes. Então, diz que o grupo familiar pode se utilizar de empregados contratados por prazo determinado ou o trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, que é o indivíduo que presta serviço eventual, também aquele que trabalha em sistema de pequeno prazo, contrato de pequeno prazo, à razão de, no máximo, 120 pessoas dia no ano civil.
Então, dentro de um ano, o máximo de desembolso que um segurado especial pode fazer para contratar a mão de obra é pagar 120 diárias. Pode ser contratação em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho. Então, ele pode pagar uma pessoa que trabalhe para ele 120 dias, a jornada completa. Ele pode também pagar uma pessoa que trabalhe para ele 240 dias, meia jornada, porque meia jornada por 240 dias vai totalizar 120 diárias. Então, está dentro do limite anual permitido na lei. E não se computa, nesse prazo, o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Então, se um segurado especial manteve um trabalhador por 130 dias, mas durante um mês, 30 dias aproximadamente, esse trabalhador esteve em gozo de auxílio-doença, esses 30 dias não vão contar. Então, eram 130 dias, mas eu tiro os 30 dias de auxílio-doença. Esse trabalhador só esteve prestando serviço durante 100 dias, 100 diárias, está dentro do limite anual permitido. Muito bem, vamos ver o próximo. Esse nós já examinamos, parágrafo 9º. A gente tem sempre uma expectativa de que o segurado especial, ele exerça atividade, né, ele sozinho ou com um grupo familiar, e tire da atividade de produção rural o seu sustento, a sua subsistência. Então, não se permite outras fontes de rendimento, não são permitidas outras atividades, a não ser aquelas expressamente excepcionadas pela legislação. Então, aqui ele avisa o seguinte, olha, o segurado especial ele deve exercer atividade rural, pesca artesanal, mas não descaracteriza a condição de segurado especial um grupo de situações que são listadas aí no parágrafo 9º, como é o caso daquele segurado especial que esteja dentro de uma parceria, mas como parceiro outorgante, tendo algum tipo de contrapartida do seu outorgado, tá? Então, é uma renda que não advém diretamente do seu trabalho, mas do trabalho de um preposto, de um parceiro, e ainda assim é permitido desde que a parceria não ocupe mais do que 50% da área, tá? De 4 módulos fiscais. Nós sabemos que a propriedade só pode ter 4 módulos fiscais no máximo, e se a parceria, tá, for apenas em 50% dessa terra, ok, está dentro do limite, não tem problema, ele não vai ser o dono da terra, o outorgante, não vai ser descaracterizado como segurado especial. E aí vem outras situações, pagar plano de previdência complementar, ser associado de cooperativa e por aí vai. Isso é permitido, nós já vimos na aula anterior. Vamos lá. Bom, o parágrafo 10, tá? Ele diz o seguinte. Não é segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, tá? Ora, o segurado especial, ele contribui caso comercialize a produção. Então, a gente, quando vai aposentar um segurado especial, nem exige contribuição dele, porque um grande número de segurados especiais tem cultura de subsistência, não vende nada, então nem é obrigado a contribuir, porque não comercializou a produção, não comercializou o artesanato. Então, muitas vezes, o segurado especial, quando ele chega, ele vai provar 180 meses de atividade rural e ele não vai ter nenhuma contribuição no período, porque ele nunca vendeu nada, tá? Então, ele é realmente um segurado que ele tem tratamento especial, tá? Diante disso, não se pode admitir outras fontes de rendimento, a não ser as exceções legalmente previstas. Então, esse parágrafo 10 nós já tivemos a oportunidade de examinar também na aula passada. Vamos ver o que temos aqui. Parágrafo 11, também já examinamos. Uma vez desobedecendo aqueles limites legalmente previstos, de dias de atividade de turismo rural, de contratação de mão de obra, de exercício de outra atividade, inclusive urbana, tá? Obedecidos os limites, ok, ele continua segurado especial. Desobedecidos os limites também da área de terra, né? Nós já vimos. Ele vai deixar de ser segurado especial e vai se tornar um contribuinte individual. E aqui o parágrafo 11 nos diz quando é que ele sai da condição de segurado especial. Se é do mesmo mês, se é do mês seguinte. Vamos lá. Parágrafo 12. Tudo aquilo que eu aplico ao segurado especial,
eu também vou aplicar ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Vamos lá. Parágrafo 13, tá? Esse parágrafo 13, ele chama a atenção do seguinte: quando o segurado especial vai exercer outra atividade, por exemplo, ele vai ser empregado naquele período de até 120 dias por ano, ou ele vai ser vereador, o que acontece? Ele vai ter que contribuir, tá? O fato dele ter sido segurado especial até ali, ter parado a atividade, começado outra atividade, não o dispensa de contribuir tendo em vista aquela atividade que ele exerce naquele período de até 120 dias. Ou de contribuir como segurado empregado porque ele está na condição de vereador, ok? Vamos lá. Essa aqui nós já examinamos também. É aquela situação do segurado especial poder ser sócio ou um empresário individual no caso de uma microempresa, desde que o outro sócio também seja segurado especial, desde que a microempresa seja no mesmo município onde ele atua na produção rural. Nós já vimos também o parágrafo 14 várias vezes nas aulas anteriores. Vamos lá. Bom, vamos agora ao artigo 13 da Lei 8.212. Esse artigo 13 diz o seguinte: que um servidor civil ocupante de cargo efetivo ou um militar, tá? Quando, tá, eles são protegidos por regime próprio, eles são excluídos do regime geral. Então, servidor efetivo ou militar amparado por regime próprio, ele não é segurado do regime geral, porque já tem esse amparo, essa proteção do regime próprio. Agora, se um servidor ou um militar vierem a exercer concomitantemente uma ou mais atividades, uma outra atividade ou mais de uma atividade no âmbito do regime geral, tá? Eles vão ser segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui um indivíduo que ele é taxista, tá? De noite ele trabalha como taxista, de dia ele é servidor público efetivo do município dele, que tem regime próprio para protegê-lo. Então, a atividade taxista é uma atividade no âmbito do regime geral, ele vai ser contribuinte individual. E aqui, né, enquanto servidor, ele é amparado pelo regime próprio. Ok? Então, o servidor, mesmo aquele amparado por regime próprio, quando ele exerce outra atividade ou outras atividades no âmbito do regime geral, ele vai ter que se vincular ao regime geral. Vamos lá. Caso, né, esse servidor ou militar, já amparados por regime próprio, eles sejam cedidos, sejam requisitados para trabalhar em outra esfera do governo, cujo regime previdenciário não permita a filiação deles, eles vão permanecer vinculados ao regime de origem. Então, o servidor efetivo municipal, amparado por regime próprio, foi convidado para ocupar um cargo em comissão na esfera estadual. Ele continua protegido pelo regime próprio do município, né? Tendo em vista que ele é servidor efetivo do município, mesmo que ele esteja, né, requisitado, que ele esteja exercendo atividade na esfera estadual. O artigo 14 da Lei 8.212, ele fala também de segurado facultativo. Nós já examinamos disposições sobre segurado facultativo na Lei 8.213 e verificamos que também na Lei 8.213 tem um probleminha. Diz que pode ser facultativo maior de 14 anos. A gente viu que isso foi alterado por conta da Constituição. No artigo 7º, a partir da emenda 20, prevê que o vínculo, né, só pode ser a partir dos 16 anos, exceção para o menor aprendiz. Então, se aquele que trabalha e é segurado obrigatório só pode ser segurado a partir dos 16 anos, exceção apenas para o aprendiz, o facultativo acompanha o mesmo limite de idade.
Só pode ser segurado facultativo o maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral mediante contribuição, tá? Então, o facultativo é aquele que, não sendo obrigado a contribuir para a Previdência, ele deseja fazê-lo para obter a proteção previdenciária, para se aposentar um dia. Então, tem que ter 16 anos ou mais, tá? Vamos adiante. A Lei 8.212 nos apresenta agora um outro contribuinte, tá? Na verdade, outros contribuintes, que são a empresa, os equiparados à empresa e o empregador doméstico. Então, aqui vejam que a redação é antiga, não se fala mais em firma individual, e sim empresário individual, mas até hoje você encontra no artigo 15 da Lei 8.212, né, a disposição de que a empresa, a firma individual ou a sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, tá? Então, empresário individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, seja com fins lucrativos ou não. E também são considerados empresa os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Já o empregador doméstico é uma pessoa ou uma família que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa empregado doméstico. E no parágrafo único do artigo 15, nós encontramos os equiparados à empresa. Então, se equipara a empresa, o contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeira. São equiparados à empresa no sentido de terem as mesmas obrigações legalmente previstas para a empresa. Então, quando um advogado contrata outro advogado, ele vai se equiparar à empresa e passa a ser obrigado a contribuir enquanto contratante com 20% sobre a remuneração do seu contratado. Quando uma missão diplomática contrata um advogado, a missão diplomática está obrigada a pagar 20% sobre os honorários desse advogado. Missão diplomática tenha segurados enquadrados na categoria de empregados que lhe prestam serviço. Essa missão diplomática se equipara à empresa no sentido de pagar o mesmo que uma empresa está obrigada a pagar, 20% mais o SAT sobre a remuneração dos empregados. Vamos lá. Então, o regulamento vai repetir o que nós já vimos na lei. Empresa é a firma individual, veja que o regulamento também está antigo, ou a sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional. O empregador doméstico é aquele, né, nós sabemos que aquele só pode ser pessoa ou família, que admite a seu serviço mediante remuneração sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. E eis aqui os equiparados à empresa. Contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, então basta ser um segurado, não precisa ser empregado, pode ser tanto empregado quanto um contribuinte individual, esse contratado para prestar serviço, que vai fazer do contratante um equiparado à empresa. Cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras. E aqui o regulamento acrescenta o operador portuário, e o órgão gestor de mão de obra também são equiparados à empresa. O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço, também é considerado empresa. E todos eles terão contribuições a fazer nas mesmas condições das empresas. Bom, e aí nós vamos, dar uma olhadinha nessa Instrução Normativa 971 de 2009. É uma instrução normativa da Receita Federal, que também vai tratar aqui, de contribuintes. Ela é a instrução normativa que se ocupa de detalhar o regulamento na parte de arrecadação, de cobrança, de fiscalização. Então, nós vamos ver aqui que no artigo 2º, a instrução diz que empregador doméstico
é a pessoa, família ou entidade familiar que admite empregado doméstico a seu serviço mediante remuneração e sem finalidade lucrativa. Nada de novidade. Vamos ver agora. Empresa. Aqui já está moderno, já está atualizado. Empresa é o empresário individual, tá? Ou sociedade, né, que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta. Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica urbana cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas temporariamente trabalhadores qualificados, por ela remunerados e assistidos, ficando obrigada a registrar a condição de temporário na carteira de trabalho do trabalhador. E existe uma lei que trata especificamente do trabalho temporário. Então, a empresa de trabalho temporário, ela cede trabalhadores que ela contrata para outras empresas. Então, ela trabalha com cessão de trabalhadores, né, temporariamente. Trabalhadores esses que vão substituir outros da empresa contratante ou vão, né, reforçar a força de trabalho, né, nessa empresa contratante, tendo em vista um acréscimo extraordinário de serviço. Vamos lá. Quando diz que é empresa, né, órgão e entidade da administração pública, direta e indireta, ele aqui nos diz na instrução normativa que a administração pública é a administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob o controle do poder público, e as fundações por ele mantidas. Então, aqui vai entrar a parte de autarquia, fundação pública e também empresas públicas, sociedades de economia mista. Mais adiante, nós vamos descobrir que existe uma diferença no perfil contributivo da administração pública quando ela é de direito público e da administração pública quando ela é de direito privado, tá? Basicamente, eu adianto a vocês que a administração pública, quando ela é de direito público, não está obrigada ao pagamento de contribuições destinadas a terceiros. A gente vai ver isso adiante. Bom, instituição financeira é a pessoa jurídica pública ou privada que tenha como atividade principal ou acessória a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira autorizada pelo Banco Central do Brasil ou por decreto do Poder Executivo a funcionar no território nacional. Por que falar aqui, né, particularmente das instituições financeiras? Porque elas, além das contribuições de 20% sobre a remuneração de empregados e sobre a remuneração de contribuintes individuais, ela vai pagar esses 20%, sim, mas acrescidos de um adicional de 2,5%. Então, é importante a gente saber quem é que se enquadra como instituição financeira para exigir esses 2,5% a título de adicional para a Seguridade Social. Bom, equiparam-se a empresa. Vejam que aqui, inciso 1, né? Não tem novidades. Aliás, vamos só olhar o parágrafo 4º. Equiparam-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias. O contribuinte individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive condomínios, são equiparados à empresa, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira, o operador portuário e órgão gestor de mão de obra, proprietário de imóvel, aí ele traz também o incorporador ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviços, ok? Bom, agroindústria. Por que apresentar a agroindústria também assim num parágrafo só para ela? Porque a agroindústria ela tem também uma particularização no seu perfil contributivo que nós vamos examinar adiante. Então, a agroindústria é a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria adquirida de terceiros. Então, como diz o nome, ao mesmo tempo que ela produz, produção rural, ela industrializa a própria produção, a produção que ela adquire de outros. A agroindústria tem duas atividades.
Então, quando a gente pensa em empresas, a gente acaba tendo que, para organizar os perfis contributivos, dividindo em empresas em geral, tá? Em instituições financeiras, que tem aquele adicional de 2,5, em produtores rurais, pessoas jurídicas, e nas aulas adiante, né, que nós vamos falar de contribuição, nós vamos verificar o porquê dessa separação. Agroindústrias, e ainda as agroindústrias divididas em agroindústrias em geral e agroindústrias do G5. Associações desportivas com equipe de futebol profissional, microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, entidade beneficente de assistência social, quando ela está em gozo de isenção, eu tenho algumas particularidades a elas referentes também. Também temos particularidades legalmente previstas para as cooperativas, para empresas de tecnologia de informação e tecnologia de informação e comunicação, e também para aquelas empresas que tenham, né, atividades, produção de itens que determinam a desoneração da folha de pagamento. Então, tudo isso adiante vai ser esmiuçado, vai ser apresentado com detalhe. Então, encerramos aqui essa nossa aula. Até a próxima aula, gente.